Olá, alunos do site Direito em Tela! A nossa aula de hoje é sobre a restrição ao advogado de examinar e retirar os processos dos cartórios ou das repartições públicas. A pergunta que temos que fazer é se o advogado tem o direito de examinar e retirar dos cartórios ou repartições todo e qualquer processo. Sobre o direito do advogado retirar e examinar os processos das repartições públicas ou dos cartórios, nós já vimos lá no artigo 7º, inciso 15 e 16, que o Estatuto da OAB garante ao advogado o direito de retirar e examinar os processos, quando diz, são direito dos advogados. Inciso 15, ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais. E no inciso 16, retirar autos do processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. O direito do advogado de examinar processo e retirar o processo em carga sofre uma restrição pelo próprio Estatuto da OAB, quando diz que em seu artigo 7º, parágrafo 1º, não serão aplicados os incisos 15 e 16. O artigo dispõe assim, são direitos do advogado. Não se aplica o disposto nos incisos 15 e 16. Nós vamos ver que em 3 casos, então, não serão aplicados os incisos 15 e 16. O primeiro caso que não se aplica ao inciso 15 e 16 do artigo 7º do Estatuto é aos processos sob regime de segredo de justiça. Então, nos processos sob regime de segredo de justiça, o advogado que não tiver procuração não poderá ter acesso a esse tipo de processo. Em outro caso, o próprio Estatuto, no item 2º do artigo 7º do parágrafo 1º, dispõe que, quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstâncias relevantes que justifique a permanência dos autos no cartório, secretaria ou repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado, proferido de ofício, mediante representação ou a requerimento da parte interessada. Nesse caso, por decisão fundamentada da autoridade competente, justificada no fato de existir nos autos documentos relevantes que justifiquem a permanência do processo na Secretaria ou Repartição, o advogado, então, não poderá retirar desse processo do cartório ou repartição. Então, mesmo que o advogado, nesse caso, tenha procuração para atuar no processo, ele esteja constituído como advogado do processo, por decisão fundamentada, o juiz, nesse caso, do item 2º do artigo 7º, parágrafo 1º, poderá determinar que o processo não sairá do cartório ou repartição. O outro caso de restrição ao direito do advogado de tirar o processo em carga está no item 3 do artigo 7º, parágrafo 1º, que diz: até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado. Então vamos supor, o advogado foi lá no cartório, pegou o processo em carga pelo prazo legal de 5 dias. E o advogado não devolveu o processo nesses 5 dias. O juiz intima o advogado para ele devolver o processo. E só depois da intimação é que o advogado devolve o processo. Nesse caso, será aplicada uma pena ao advogado que ele não poderá mais tirar o processo em carga até o fim do processo. Concluindo a nossa aula de hoje, o advogado sofrerá uma restrição, uma limitação ao seu direito de examinar e retirar o processo em carga quando? Primeiro, o processo tratar do assunto de segredo de justiça. Segundo, quando o juiz, por decisão fundamentada, estabelecer que o processo deva permanecer no cartório ou na repartição. Terceiro, quando o advogado não devolver o processo no prazo legal e o fizer somente após a sua intimação. Se você gostou da nossa aula, inscreva-se em nosso canal, compartilhe e comente os nossos vídeos.